Ai, Larissa, mas aí eu peço para ele lavar a vasilha depois da janta e se ele não lavar, eu não consigo. Eu tenho que ir lá e lavar aquelas vasilhas. Ou, nossa, Larissa, mas esse final de semana eu tava louca para ir no encontro com as minhas amigas. Tá marcado tem um mês, mas de repente apareceu um compromisso da família dele, ele brigou comigo porque eu tenho que ir no dele e largar o meu. Isso aqui são exemplos de erros graves que as mulheres cometem dentro das relações e o nosso vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou trazer para você 3 erros graves que você está cometendo aí, você precisa parar urgentemente e é isso que você vai fazer logo após esse vídeo. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga e nesse canal eu trago coisas da vida e afins de uma maneira descomplicada e simplista. Se você quiser me seguir por outros canais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, por favor, não deixe de dar o seu like, a sua curtida, o seu comentário e, claro, seguir a página. Então, vamos começar. O primeiro erro grave é o eu não sei esperar. Do mesmo criador de Eu Escolhi Esperar, mulheres têm o eu não sei esperar. Então, muitas vezes você pede seu companheiro para fazer alguma coisa, você já sabe que vai demorar. Muitas vezes você já conhece o seu companheiro o suficiente para saber o ritmo que ele faz as coisas. E aí, como ele demora a fazer, e é compreensível que isso te irrite, em algum momento você fala assim: não, agora eu vou pegar e vou fazer. Então você pediu para ele lavar a vasilha e ele está demorando para lavar a vasilha. Ao invés de você deixar isso acontecer em algum momento dele, você intervém. Ah, Larissa, mas se eu não intervir, pode ficar lá 2, 3 dias. Não, então pera lá. Aí a gente está falando de uma Peppa Pig, é uma coisa completamente diferente. Então no momento que você vira, você não deveria ter que pedir. O quadro ideal é esse, mas como você já sabe, a gente tem o quadro ideal, tem o quadro possível, vivível, que é o que dá para fazer com aquilo que a gente tem. Então uma vez que você virou e ele fala já já eu vou, a gente pode colocar aí que já já, vamos supor que foi meio-dia que vocês almoçaram. Vamos dizer que já já vai ser até uma na cabeça dele, né? Até umas 3, 4 horas. Mas vamos supor que chegou à noite e ele ainda não fez. Aí você já teve um prazo para dizer, você falou que ia ser já já. A gente tem que deixar a pia limpa. Você pode ir lá lavar a pia? Então você pode cobrar alguma coisa depois que você pediu e dê um tempo que aquela pessoa falou que ela ia fazer. Porque senão acontece que você fica muito ali em cima. E claro, algumas coisas são urgentes sim, mas nem tudo vai ser urgente. E aí, qual que é o grave erro, muitas vezes, que acontece? Essa mulher que não consegue esperar, ou porque ela está com a razão ou não, nesse momento isso não importa, ou que ela está com a razão ou não, ela vai lá, se atropela e faz. Ela entra na frente, ela pega e faz aquilo ali porque ele está demorando, porque não vai ser do jeito dela e afim. Cara, espera. Aprende a esperar. Se não lavar aquela vasilha naquele momento, vai ser lavada em outro momento. Vou trazer um exemplo do meu relacionamento. Quando eu comecei, eu achava muito esquisito que o Maurício tinha mania de... Ele fez a comida, ele não quer lavar aquilo ali naquela hora. Às vezes eu ia lavar só no dia seguinte. E eu aprendi que, cara, tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso. Deixa aquela vasilha lá. Vamos comer, vamos ficar tranquilo. Depois a gente dá um cochilo e tal. A gente não precisa mexer com essa vasilha agora. Só que eu só aprendi isso depois de um determinado tempo de relacionamento. E eu fui vendo que a vida fica bem mais fácil assim. Então você pediu uma coisa, essa coisa está demorando a acontecer depois que você pediu, aí você pode dizer algo. Aí, Larissa, mas às vezes eu falo, ele acha ruim, ele revira a cara. O problema é dele. O problema é dele. Ninguém ama lavar vasilha, gente. Nem a lava-louça deve gostar de lavar vasilha. Ai, Larissa, mas ele fica bufando. O problema é dele. Deixa a pessoa achar ruim, isso não é problema seu. Se ela precisa fazer, porque você já foi arrumar uma casa, lavar um banheiro, ela tem que só lavar uma vasilha, deixa. Ah, Larissa, mas eu não consigo esperar. Aí você vai ter que lutar contra isso, não é mesmo? Porque não dá para você ter tudo. E aqui que entra o grande problema, as mulheres se atropelam e vão fazendo porque essa pessoa demorou a fazer, ou essa pessoa não fez bem feito, ou essa pessoa não fez do jeito que ela queria. Você não vai dar conta de tudo. Então, às vezes, você vai ter que ficar com o banheiro, entre aspas, meio mal lavado, ou uma vasilha que demorou. Porque se você atropela e faz, essa pessoa já entende que, olha, eu nem preciso preocupar muito, porque se eu não fizer, ela vai fazer. Então vamos cortar esse comportamento. Espera. Se não está rolando no seu tempo, às vezes isso vai acontecer. E se é uma coisa específica da pessoa, então deixa se lascar. Porque a gente, às vezes, nós temos que nos lascar nessa vida para, sabe, para dar uma esperteza, vamos dizer assim. Ah, mas se eu não marcar o médico dele, ele não marca. O problema é dele. Ah, mas se eu não marcar o dentista, Larissa, ele também não vai marcar. Perdeu um dente. E a vida é isso. Então, cuidado com o seu atropelamento, porque se você não escolhe esperar, quer dizer que, mais uma vez, você está gastando mais o seu tempo. E, convenhamos, tempo de mulher é muito menor que o de homem. Um segundo problema que nós temos é a mulher sempre tem razão. Bom, desse lado dessa história, eu estou completamente contaminada por ser mulher.
Mas existe um problema dentro dos casais, que muitas vezes o homem traz a justificativa, ele traz alguma coisa dele, essa mulher invalida. Ela traz todos os outros pontos dela e ela tá com a razão. E a reclamação número 1 do atendimento de casais ou de homens é: Larissa, ela sempre tem razão. Então, às vezes a gente vai conversar, eu não falo nada, porque não vai adiantar nada. Ela vai estar com a razão. Ela vai dar um jeito de dizer que a razão é ela vai ignorar todas as coisas que eu disse, ela não vai assumir as coisas que ela fez. E aí, quando eu vou atender o casal, geralmente, quando o homem traz o ponto que ele tá certo e a mulher tá errada, sabe o que acontece? O jogo virou. Essa mulher fica assim, ó. Completo, total, silêncio absoluto. Então, por mais que muitas vezes a gente não queira dar o braço a torcer, por mais que muitas vezes a gente não queira demonstrar que, olha, eu errei, olha, houve uma fraqueza, e geralmente, quanto pior o relacionamento, menor a sua capacidade de mostrar vulnerabilidade, pedir desculpas e afins. Então, quanto pior o relacionamento, mais difícil das coisas, né, conseguirem ter um pedido de desculpa ali no meio, conseguir ter um cuidado e afins. Então, nesse movimento, o que começa a acontecer é: Larissa, eu não quero conversar porque eu vou estar errado e vai ser um saco, vai ser a mesma coisa de sempre, porque ela não cede, ela nunca muda nada, ela nunca faz nada diferente. Então, eu sei que por mais difícil que isso seja, você também vai estar errada muitas vezes. E você muitas vezes vai ter que assumir que está errada para trazer para a relação um certo equilíbrio desse homem não ser sempre o errado. É claro, é óbvio, é evidente que nós temos casos e casos. Mas é muito comum nos relacionamentos que nós tenhamos mulheres que cometem erros e muitas vezes elas não assumem esses erros. E eu vou até aproveitar e fazer um link, cabeça de psicólogo, psicanalista vai passando as coisas. Se você está num relacionamento que um homem só erra com você, o cara não dá uma bola dentro, ô meu anjo, aí já não é o problema do cara, é você, né? Porque você tem uma pessoa que está só errando com você e você está lá, não, eu vou ficar. O problema já não é tanto essa pessoa, já que você decidiu que você ia ficar com uma pessoa que só dá a bola fora. Então, repense sobre isso. Pensando em termos de ter um relacionamento, se nós temos sempre duas pessoas envolvidas, nós temos dois responsáveis. É claro que a gente sempre pode ter um muito pior que o outro, sim. Mas se é um relacionamento há dois elementos envolvidos, dois conscientes, duas pessoas, dois inconscientes, duas histórias, duas famílias. Dois, duplicou? Temos dois responsáveis. Lembre-se sempre disso. E o terceiro, mas não menos importante, você começa a largar o seu por causa do dele. Algumas mulheres, geralmente em estado de muita baixa autoestima, elas sentem que eu estou no relacionamento e agora eu tenho que cultivar essa relação e eu tenho que estar com esse homem e eu não posso desagradá-lo em nada. Eu quero te lembrar aqui que o seu parceiro, seu marido, seu namorado, sua marida ia ser muito bom. Sua esposa, sua namorada, sua companheira, enfim, seja lá com quem você relaciona, é importante eu te lembrar aqui que essa pessoa vai se frustrar, porque ela é um adulto. Então, é um adulto. E um adulto vai se frustrar, assim como os nossos pais, por exemplo, se frustram, assim como os nossos avós também se frustram, assim como nossos filhos também se frustram. As pessoas se frustram. Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa que aquela pessoa vai achar desagradável, vai, e é isso, porque você também vai ficar frustrada com um monte de coisa na sua vida. Então, usando do exemplo, né, vamos pensar assim, você tem um compromisso super importante que você quer ir, um churrasco das suas amigas. Mas, de repente, ele apareceu com o churrasco dos amigos dele, um grande encontrão anual, nananã, não sei o quê. Só que você já tinha marcado, gente, o trauma, não sei se vocês lembram do vídeo, né, que o microfone desligou, agora toda hora eu fico conferindo. Mas você já marcou esse compromisso com suas amigas tem um mês. E aí você faz o quê? Amigas, não vou poder ir, porque Joãozinho das Couve arrumou um churrasco com os amigos dele, a gente vai ter que ir. Cara, pelo amor de Deus, prioriza os seus compromissos e suas coisas. Se ele veio com um compromisso depois, um compromisso que atropelou o seu, então ou você vai encontrar com ele depois, ou ele vai sair do dele e te encontrar depois, porque o seu já estava marcado e era importante para você. Só que muitas vezes mulheres em muita baixa autoestima, elas largam todas as coisas delas para ficar com esse homem, para ele ficar feliz e ela, obviamente, ficar desagradada, fechar a cara, achar ruim, ficar irritada, porque, bom, ela tem algum senso de justiça, né? Então ela, obviamente, fica muito chateada, com muita raiva. Ela cria uma dívida invisível e começa a cobrar dele: nossa, mas eu nunca faço X, e você continua fazendo. Se você não sai com suas amigas, meu bem, se você não sai com seus amigos, esse é problema seu. Que bom que ele sai com os dele. Você deveria estar fazendo a mesma coisa. Ah, Larissa, mas quem sai com os amigos sem acompanhar é solteiro. Oh, meu... Porra! Sabe? Tô notando que eu tô gravando esse vídeo, tá me vindo umas coisas que eu falo, sabe?
Então, solteiro, gente, é quem pode sair por aí e ficar quem quiser, tá? Solteiro não é quem sai um sem o outro para ir ali bater um papo com as pessoas e tal. Não, não confundam as coisas. Então, se você tem seus compromissos super importantes para você, porque tem compromissos que a gente pode abrir mão e tá tudo bem. Mas se você tem seus compromissos, suas coisas que você gosta, não abra mão. Ah, Lari, eu já atendi casos assim, por exemplo, isso é um caso muito comum, curiosamente. Mulheres que gostam de fazer academia. Elas têm as aulas de spinning, ou elas têm a aula de dança, zumba, não sei o quê. E muitas vezes elas começam forró, começam a deixar essas coisas de lado, porque o cara, por exemplo, começa a implicar. O forró, inclusive, é um clássico. Porque é uma dança mais, né? Você está num corpo, uma zona de corpo mais próxima um do outro. Mas elas vão começando a deixar, então elas deixam o encontro que elas gostam de fazer com as amigas, elas deixam esse tipo de atividade, às vezes, de academia para lá, elas deixam de sentar e assistir um filme porque tem que lavar uma roupa dele ou tem que fazer o jantar. Cara, para! Você não é mãe de homem velho barbado. Vai cuidar de você e fazer suas coisas. Se ele achar ruim, ele vai ter que encontrar uma forma de lidar com isso, tal qual você acha ruim, quando ele vai fazer alguma coisa dele. Então, muitas vezes não te sobra tempo, não necessariamente porque você não tem tempo, mas é o que você escolhe fazer com o seu tempo. E nesse vídeo de hoje nós ficamos por aqui.